Hi people! Bem-vindos ao nosso canal. E uma das perguntas que a gente mais recebe diariamente no Instagram é: será que vale a pena largar tudo no Brasil para vir aqui morar na Austrália? Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui, porque eu tenho uma visão, o Rodolfo também tem a visão dele. A gente vai discutir aqui sobre os principais pontos. Será que realmente vale a pena? Será? Será? Fica aí, vamos descobrir. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. E antes de mais nada, já não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, aqui ó, no sininho que tem aqui embaixo, clica aí no botão inscrever-se, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste a gente, mas não é inscrito aqui no canal. E também ir lá no nosso Instagram, que lá a gente mostra, né, um pouco do nosso dia a dia, então um pouco das paisagens maravilhosas que tem aqui, dos perrengues também. Então não perca e já aproveita e se inscreve em todos eles. É isso aí. E agora, vale a pena largar tudo aí no Brasil e vir para a Austrália? Essa pergunta é muito difícil de responder. É claro que cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma resposta, então é bem difícil falar, e hoje a gente quer falar da nossa opinião, da nossa experiência, né? Da nossa experiência de quem já está aqui há quase 5 anos, né? Exato. Lembrando que há 5 anos atrás eu sempre tive o sonho de morar fora, não necessariamente a Austrália, mas tinha vontade de morar fora. Já o Rodolfo nem passava na cabeça dele, até que a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, onde ele viu, né, como que era o mundo lá fora, as possibilidades, né, morar num lugar com segurança, num lugar que as coisas funcionam, e foi daí que eu consegui começar a conversar com ele sobre esse assunto, plantar essa sementinha, né, foi um processo ainda ali mostrando para ele cada passo a passo, tudo, até ele também despertar essa vontade dentro do coração dele. É claro que, como a gente está falando, a gente também largou tudo no Brasil, né? Largou um ótimo emprego, largamos família, largamos casa, largamos tudo que a gente tinha lá, e a gente já está aqui há quase 5 anos. E se você me perguntar, para mim, se arrependeu? Eu diria com certeza não. É maravilhoso morar aqui na Austrália, tem muitas vantagens, e a gente vai tentar falar um pouquinho do que a gente acha do que são essas vantagens, né? Pois é. Bem, vamos falar o que motivou a gente a mudar, né, morar fora. Eu sempre via na televisão, né, como é que funcionava. Na verdade, meu pensamento sempre foi Estados Unidos, mas, enfim, a gente sabia que é um pouco mais complexo morar lá por conta de visto e tal. Mas eu queria morar num lugar que as coisas funcionassem, que as coisas, né, fluíssem. E até para o futuro, se eu quisesse ter um filho, que agora, né, estamos grávidos, que ele tivesse, né, um lugar que ele pudesse crescer com segurança, com uma qualidade de vida, né? Então foi todos esses aspectos que a gente acabou pensando, pesando, somando, e aí a gente tomou a decisão, né, de morar fora. Mas eu lembro que foi muito difícil a gente tomar essa decisão, porque eu tinha um bom cargo no Brasil, né? Eu tinha um bom salário, estava crescendo muito na minha carreira, a gente tinha um carro bacana, já pagando as prestações do nosso apartamento que a gente morava lá, a casa toda mobiliada. As coisas estavam funcionando dentro de um padrão, né, brasileiro ali, do que deveria ser. E aí, do nada, você chegar para sua família e falar: eu vou vender tudo e vou pedir demissão e vou morar fora, talvez para ter que limpar a privada ou fazer um trabalho pesado, e, sabe, é meio estranho, é meio chocante, assim, parece que você é o revoltado da família, né? É isso aí. E pra mim, assim, o que mais vale a pena morar fora, assim, onde eu vejo mais vantagem, a gente fala morar fora, mas a gente tá falando aqui da Austrália, né? Não conhecemos morar em outro país, é a segurança, né? A segurança que a gente tem aqui. Acredito que tanto uma segurança financeira quanto a segurança de estar seguro mesmo, né? Eu acho que aqui é uma das melhores coisas que no meu ponto de vista, faz com que eu queira continuar aqui.
Pois é, quando ele fala da segurança financeira, quando você vem no visto de estudante, você vai gastar muito no seu curso, no seu plano médico, até você conseguir, né, mudar de visto e aplicar um visto de residente permanente. Então isso vai acontecer, você vai gastar bastante. Mas, por outro lado, também aqui a gente ganha bem, né, por hora, por mais que você faça um trabalho que nem seja na sua área, mas você vai ganhar um salário que você consiga aí se manter, digamos assim, se você economizar bastante. E tem esse aspecto também, né, das coisas serem um pouco mais em conta do que no Brasil. Então, quando você compara um preço de um carro no Brasil versus um preço de um carro na Austrália, a diferença é muito grande. Então, aqui, o nosso poder de compra, ele é maior, né? A gente consegue, mesmo ganhando menos do que no Brasil, aqui a gente consegue fazer com que o nosso dinheiro valha mais e aí, sim, consequentemente, ter uma qualidade de vida maior. E não é só carro, essas coisas de materiais, são um mercado, gasolina, então é por isso que esse dinheiro acaba rendendo bem e você acaba tendo uma qualidade de vida melhor, no nosso caso, do que quando a gente tinha no Brasil, ainda com salário maior, né? Pois é. Por exemplo, a gasolina aqui em Adelaide, a gente foi abastecer o carro hoje, tá menos, a gasolina acho que tá menos de $1, tá 98 centavos. No Brasil, quanto tá? Não tenho nem ideia, mas sei lá, uns R$4 o litro? Ou mais, né? Ou mais? Tô perdido. Então são pequenas coisas do dia a dia que quando você for comparar, e lembra que sempre você não fica convertendo. Eu sei que quando você vai chegar, você vai pagar com seus reais aqui, mas ao longo do tempo que você for trabalhando aqui, você vai ganhando em dólar e vai pagando em dólar. Então esse tipo de conversão, né, a gente acaba não fazendo, mas é muito importante você saber que você também vai economizar muito. E voltando na questão da segurança, né, quando a gente fala da segurança mesmo... De se sentir seguro. Se sentir seguro. Hoje a gente deu uma passada aqui no bairro e tal, e a gente estava lembrando que aqui não tem portão, né, gente? É uma coisa que no Brasil, todos os lugares basicamente tem portão. Tem aquelas casas com muros altos e portão que você não consegue ver nada dentro. Aqui tudo você consegue ver, normalmente é tudo aberto. E a gente estava nessa conversa, nossa, é insano, né? Como no Brasil você tem que fechar tudo, tá sempre com medo, senão... E aqui é tudo aberto e a gente já acostumou com isso, né? Estando quase 5 anos aqui, a gente já acostumou e eu não me vejo mais morando numa casa com muro e um portão. Pois tem coisas que agora pra gente acaba já não soando tão natural, porque a gente já não lembra mais muito como que funciona no Brasil. Como, por exemplo, quando eu pego um trem, pego um ônibus, de ficar segurando a bolsa, né, meio preocupada, ou não mexer no celular, porque quem sabe alguém pode ser que venha aqui e roube meu celular. Então, hoje eu pego o trem tranquila, com a minha bolsa tranquilamente, com o meu, né, celular ali, fazendo as minhas coisas. Esse é um tipo de coisa que eu sempre sonhei em ter, né, de não ter medo. Ou então, quando a gente para no farol, eu lembro que no Brasil eu ficava muito tensa. Quando eu parava no farol, eu ficava olhando se vinha motoqueiro, algum outro carro, né, meio suspeito e tal. Aqui não tem isso, né, eu não me sinto dessa forma. Então, são pequenos detalhes que eu falo assim, poxa, esse é um lugar que eu quero viver, esse é um lugar que eu quero dar condições para os meus filhos crescerem. Ainda falando sobre filhos também, é muito legal porque tem muitos parques aqui, então se você tiver filhos ou pretende ter filhos no futuro, tem uma qualidade de vida incrível para as crianças aqui. Para ter uma ideia, elas fazem aula de natação na praia, né? Muito legal isso. Aqui a educação é muito legal, que é outro ponto também que tá lá no top 3 da lista, né? Que é a educação aqui, né? Eu vejo muitas crianças na escola e tal, e as coisas que eles têm aqui, que eu falo, poxa, quando eu era criança, se eu tivesse isso que eles têm aqui, eu ia, né, ficar doido, né? E é uma educação de qualidade, ainda falando de educação, a educação do povo australiano, né? A educação Sim. das pessoas, da cidade ser limpa, de não jogar lixo na rua, de cuidar das praias, é muito diferente do Brasil. Pois é. E tem algumas coisas, né, que você deve estar pensando, que foi a mesma coisa que a gente pensou quando a gente estava considerando mudar de país, o fato do status também, né, que isso é uma coisa que mexe muito com a cabeça do brasileiro quando chega aqui,
que é, tá bom, eu vou chegar e vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha área. Por exemplo, eu já tinha um cargo de liderança na empresa, na multinacional que eu trabalhava, e eu vou chegar na Austrália para lavar a privada, eu vou chegar na Austrália para fazer mudança, para lavar louça. E, gente, se você realmente não vier com a cabeça aberta, às vezes você não tem inglês, né? Você vai ter que passar por um processo de adaptação e isso é normal. Mas se você sabe que você vai passar por isso e tá tudo bem, né? Que você pode ser que tem gente que fique mais tempo nisso, tem gente que passa isso mais rapidamente e já consegue o emprego na área. Mas a partir do momento que você descola o seu pensamento do status versus aproveitar toda essa experiência para amadurecer, para aprender, para saber coisas novas, mais você evolui, mais rápido você chega onde você quer chegar e menos você sofre, né? E sem contar que aqui eles não ligam at all, né, para status, né? Independente se você lava a louça ou se você é doutor, eles vão conversar com você de igual para igual, não tem essa, vou te rebaixar porque você é um faxineiro. Isso também é uma educação, já na parte da educação, né, que também é muito legal aqui na Austrália. E também queria falar um pouco de regras, né? Que aqui é um país que funciona, né? As regras aqui, elas funcionam. Aqui não tem o jeitinho brasileiro, aqui não tem como você subornar ninguém, não tem como você pagar para ter alguma coisa que tá difícil, por exemplo, uma prova, tirar carta. Aqui isso não existe. E aí a gente pode pensar, pô, mas aí fica difícil, né? Não fica difícil se você se acostuma com isso. E é por isso que o país é bom, né? Porque Exato. As pessoas seguem as regras e ela vai estar sempre, todo mundo vai estar sempre fazendo a coisa certa. Então o país vai seguir corretamente, sendo bom sempre, né? Tem uma lógica aí também, isso é muito bacana também. É por isso que boa parte das pessoas que vêm para cá não querem mais voltar para o Brasil, né? São poucas que eu conheço que realmente vieram e depois voltaram para o Brasil, porque elas tentam ficar aqui o máximo que elas podem, ver possibilidades de imigração e tudo mais. Mas é porque é um país que funciona, né? Então a gente acaba se acostumando com esse lado bom do país. E o lado ruim, né, que muita gente também me pergunta, como lidar com a saudade, como lidar com a distância, principalmente agora na época do Covid, né, que a gente não pode ir para o Brasil, aliás, a gente até pode ir para o Brasil, mas se a gente for para o Brasil a gente não consegue voltar, e com a gravidez também, né, com tudo isso acontecendo, como a gente lida com isso? E, gente, é muito difícil. Talvez tenha sido mais difícil no começo do que agora, no começo a gente sofreu bastante, depois a gente vai meio que se acostumando um pouco com isso. Mas é difícil, sabe? É difícil pra gente que tá aqui, é difícil pros nossos amigos e parentes que estão no Brasil, ainda que eles pelo menos têm uns aos outros, né? A gente só tem eu, tenho ele e ele tem eu. E os amigos que a gente acaba fazendo aqui que acaba virando a nossa família, né? Pois é, e aí quando você ainda não tem que mudar de cidade, quando a gente chegou em Perth, depois a gente foi para Tasmânia, depois a gente voltou para Perth, agora a gente mora em Adelaide, então a gente tem que toda hora, né, começar e fazer novos amigos e tal. Então, se a gente não souber administrar essa questão da saudade, vai ficar muito difícil. Então é importante que você que esteja ainda no Brasil pensando em vir para a Austrália, pensar, eu vou conseguir administrar isso? Quanto que para mim é importante estar com a minha família e com os meus amigos? Porque se for uma coisa assim que você não consegue se imaginar, para você vai ser um pouco mais penoso, né? Morar aqui fora, talvez não vai valer a pena, porque você tem outros valores, você prioriza outras coisas. E essa é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder, né? Você perguntar, vale a pena largar a família aqui no Brasil para ir morar fora? Não dá pra gente responder. Depende muito de cada um. A gente fala que valeu, porque a gente tem a vida que a gente queria aqui, apesar da saudade, mas de repente pra você não vale. Então vai depender de você, isso a gente não consegue responder. Mas de resto, né, espero que tenha ajudado aí a clarear a sua mente se você está pensando em morar fora, ou Austrália, ou seja lá onde for, né? Eu sugiro muito que você faça uma tabela, né? Uma tabelinha com os prós e contras. O que você vai mais gostar da Austrália? O que você mais
né? Quando você olha os nossos vídeos, quando você vê informações na internet, o que mais chama atenção? O que você quer ter de experiência? Coloca isso no papel. E também coloca os lados ruins da coisa, né? Porque tudo tem seu lado bom e ruim. Também coloca essa questão da saudade, como você vai lidar com isso. Enfim, todos os pontos que você considera. E aí você faz esse balance, né? Faz essa contrapartida, essa avaliação, para ver se você realmente quer morar fora, se isso é para você ou não. É isso aí, então aproveita aí, faz essa tabelinha que a Dé falou aí e vê se isso vai valer a pena para você, né? Porque cada um é cada um. Então, valeu e see you, até a próxima. Tchau!